Vencer as eleições, Carol Proner, esposa de Chico Buarque, deverá ser o primeiro nome indicado ao Supremo Tribunal Federal. A advogada já apareceu em manifestações a favor do petista e o visitou junto com o cantor na cadeia, enquanto o ex-presidente estava preso em Curitiba. Outro nome especulado por Lula é o de seu próprio advogado, Cristiano Zanin. Zanin foi responsável por defender junto às cortes superiores a soltura do petista e a invalidação de provas que o condenaram na Lava Jato. No entanto, Lula enfrenta a pressão do ministro Ricardo Lewandowski, que tem seus nomes para indicar, e insiste na escolha de um deles para sua vaga. O magistrado foi responsável por viabilizar o uso de provas ilícitas obtidas por hackers pela defesa de Lula. Esse tema eu abro com você, Ana. Pois eu convido a nossa audiência, então, para aquele velho exercício, né, que temos feito aqui. Se já estamos numa situação aí de uma insegurança jurídica, vai ser difícil, né, ser corrigida com essa composição do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, Barroso, todos aí nós sabemos muito bem, não vou nem chover no molhado aqui para a nossa audiência. Todos adorando, né, os pedestais, onde eles estão, os holofotes, lá vai os pingos nos is, falar mais uma vez de mim, ha. Eu acho que eles devem pensar isso, né, com todas as inconstitucionalidades. Lá vai o povo ficar com raiva de mim, lá vai mais uma live de não sei quem com não sei quem para criticar a minha inconstitucionalidade. Eles devem achar isso ótimo, né? E seguem aí numa batida livre. O Senado não dá um pio, senadores não dão um pio, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não coloca em plenário pedidos justíssimos de impeachment, né, contra as constitucionalidades, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, e a nossa ferramenta constitucional para derrubar essas inconstitucionalidades, ela fica presa, essa ferramenta importantíssima, fica presa aí num Senado que está de joelhos com tantos inquéritos nas gavetas dos iluministros, né? Agora, imaginem mais dois, até piores, né, do que esses aí que nós estamos vendo. Imaginem mais 2 ministros indicados por Lula, que foi solto por uma composição ativista e política do Supremo Tribunal Federal. E imaginem, Brasil, mais 2 ministros dessa estirpe no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Brasil entra aí em 1000 anos de escuridão e dificilmente sai. Fiuza, e as possíveis indicações de Lula ao STF? 2 minutos para você, meu amigo. Olha, Aros, é o seguinte, o Cristiano Zanin, se o Cristiano Zanin chegar ao Supremo Tribunal Federal, vai ser um momento muito emocionante, porque nós já vimos o Gilmar Mendes aos prantos numa sessão do STF que tratava de um processo envolvendo o Lula condenado, e ele chorou comovido com a atuação do advogado do condenado. Isso não foi nem numa palestra, numa live, não. Isso aconteceu numa sessão do Supremo Tribunal Federal. Voltamos a perguntar, tem alguém jogando fora das 4 linhas? É uma pergunta legítima. Agora, a namorada do Chico Buarque aí vai seguir essa composição que já se iniciou. Porque tem lá a ministra do Caetano Veloso, não tem? Tem lá o ministro também do jornalista. É isso, a tendência, né, desse caminho aí é essa. É uma turma que, né, está óbvio já há muito tempo, está esfregado na cara, não vê quem não quer. É você usar um verniz de solidariedade, de humanismo, etc., para ter poder particular. Você quer ter a sua ministra. Liga para a ministra, marca uma audiência com a ministra, vamos fazer um ato com a ministra, e vai fazer, Então é isso, é gula, né? É muita gula, não estarão nunca saciados, né?
sem um ministro de estimação. Esse é o caminho do modus operandi desse pessoal. Seguindo com esse assunto aqui a respeito das possíveis indicações do ex-presidente Lula para o STF, vou para Brasília para ouvir o José Maria Trindade sobre esse tema. Olha, a possível indicação do Zanin, advogado de Lula, né, que fez o arquiteto desse acordão geral da Justiça que tirou todas as ações contra o ex-presidente Lula, que amargou cadeia, condenado por Sérgio Moro e condenado em segunda instância. Isso aí é um sinal claro de repetição, porque já houve algo parecido quando o então presidente da República, Luiz Inácio Lula, indicou o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o Toffoli. A origem é a mesma, ele foi advogado-geral da União e tinha a mesma linha. E isso acabou provocando estranheza lá no Senado Federal, mas ele foi aprovado. E é exatamente onde eu discuto muito as indicações, que é Senado Federal. A palavra-chave se chama Senado, que tem que aprender a fazer uma sabatina honesta, dura, real e rejeitar quem não cumprir os ditames da Constituição, que é notável saber jurídico e personalidade libada. Veja bem, não é a primeira vez, portanto. Essa história, essa fala que sempre foi muito evidenciada de que o próximo presidente da República vai nomear pelo menos dois ministros para o Supremo, isso é muito importante, esse debate. Só que eu chamo esse debate para colocar isso aí, Carlos, numa lupa e dizer o seguinte, tá certo, o próximo presidente vai sim indicar dois integrantes do Supremo, mas antes ele vai indicar pelo menos mais 22 ministros aqui da esplanada dos ministérios que lidam ali com orçamento de quase 4 trilhões de reais. Além disso, ele vai indicar presidentes de estatais importantes, como a Petrobras e outras. Além disso, vai indicar representantes nos estados e um sem número de cargos. Veja a importância do presidente da República que define o seu futuro. Veja a importância das eleições do final do ano. Augusto. Mas o Zé tem razão, é importante. O senador ele tem que aprovar e reprovar. Agora, tem também de mostrar durante a campanha que ele está disposto, sim, a votar a favor do impeachment de um ministro do Supremo. É preciso lembrar aos senadores que eles cuidam disso. Porque, além dos que entram, nós temos os que não deveriam permanecer. Então, vamos lá. 2 critérios são exigidos pela Constituição para que alguém seja ministro do Supremo. Notável saber jurídico e reputação ilibada. Vou ficar só no primeiro. Para você avaliar o saber jurídico de um candidato ao Supremo, você se baseia nos livros que ele escreveu. Sobretudo nos livros. Geralmente são juristas conhecidos pelo desempenho que tem de modo geral na profissão. Agora, sobretudo pela leitura dos livros. É assim que tem que ver. Que livro escreveu Cristiano Zanin? Que livro escreveu a namorada do Chico? Ela vai apresentar as letras dele, são muito boas, mas não tratam de direito constitucional. O critério usado pelo Lula, 2 critérios são usados pelo Lula, como mostra a composição atual do Supremo. Primeiro, prestar vassalagem ao Lula. Segundo, ter a idade mínima para o Supremo, porque assim eles vão ficar 40 anos prestando vassalagem, como fazem os indicados pelo Lula. Ana, você quer complementar ainda sobre esse assunto, né? Queria sim, Aros. Acho que tem um outro ponto que também é muito perigoso, com uma corte, uma Suprema Corte tão ativista, né, tão militante como a que nós temos no Brasil com essa composição, no final, até o nosso voto para as casas legislativas, ele acaba se tornando inútil, porque essa corte adora legislar. Esse tipo de ministro, esses ministros que se colocam aí num pedestal, que vivem colocando o dedo no executivo, no legislativo, eles legislam
na cara de pau, na cara dura. Eles não estão nem aí para o Congresso. Então, o que adianta nós pensarmos nas nossas casas legislativas, naqueles eleitos diretamente pelo povo, para desenhar aí as nossas leis, discutir reformas, se nós temos uma corte ativista que ama legislar e que vai continuar criando leis como eles vêm fazendo. Eles vão colocar a mão em termos como aborto, desarmamento e outros tantos aí, né? Esse é um outro perigo, a juristocracia, uma corte ativista, um judiciário ativista que adora legislar.